Meu caro amigo, boa noite. Muito boa noite. Como é que está, meu querido amigo? Tudo bem? Tivemos aqui um prévio de Tivemos aqui um prévio preparação. off the record, como sempre. Sim, sim, sim. Eu como sempre, que eu às vezes estou sempre a dizer que não sou saudosista, mas eu acho que até sou saudosista, Paulo. Mas sou saudosista com pessoas. É curioso, não sou saudosista de Não, lugares com nem de situações, não momentos, é? tenho saudades das pessoas. E estava a dizer aqui ao nosso amigo Hugo, Uhum. que hoje, dia 2 de junho, quase dia 3 de junho já, no nosso formato noturno, como é habitual. Estava eu aqui a comentar ao nosso amigo Hugo, pá, que desde o dia 10 de maio que não gravávamos, não é? Que não estávamos por aqui nestes lares, É não é verdade, verdade? é verdade, é verdade. Caro amigo, como é que isso vai? Muito bem. Cansadinho? Deixa-me dar. Depois do trabalho e Oi, tal? oi, espera lá, Oi, espera lá, espera lá, espera lá. Ok. Uh, oi, oi. Temos Esse aqui microfone. este microfone. Não sei se é o microfone ou se é. Se precisa estar o tempo todo a falar. Precisa estar o tempo todo a falar? Será que é isso? Não, Pá, eu tenho, eu não gosto pode muito ser de isso. ouvir, pá. Não, mas não pode ser. Gosto muito de escutar. Sou Bom, bom ouvinte. deixa-me dar as boas-vindas primeiro aos nossos ouvintes e espectadores que nos veem através das várias plataformas de podcast. Nós publicamos este podcast quinzenalmente no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e em outras plataformas também. Estamos no Instagram, no Facebook e, e bem-vindo a ti também, meu amigo. Bem-vindo a ti. Muito obrigado. Sinto-me bem-vindo quando estou Sentes-te contigo. sentes bem-vindo. Eu também me sinto Sempre, bem-vindo, pá. sempre, sempre, sempre. Mas é isso, estávamos a falar, tocaste nessa questão do saudosismo e Hum. disseste-me que estavas um pouco preocupado com um post que eu publiquei Sim, no sim, Instagram, sim, sim, sim. que realmente fazia um pouco alusão a outros tempos. E é verdade, não, mas não foi assim com nenhum, digamos, com nenhuma Pois. intenção de. Porque eu fiz-te referência a isso, não é? Que há pessoas que dizem, os bons tempos, não é? Os velhos tempos, que Sim. eram bons, é que era, Hum, não é? Mas realmente a intenção desse post não foi nesse sentido, embora eu yeah, tivesse feito essa reflexão em base a hum, este último comentário que eu fiz, claro. mas o post foi mais na onda de. Porque ao fim e ao cabo eu tenho pequenas coisas que foram, digamos, à medida que a minha vida ia tendo uma transição, não é? Em diferentes fases da vida, seja de relação, a nível profissional também, ou viagens, ou momentos da minha vida, coisas que vais adquirindo, coisas materiais, não é? Mas que, Objetos, não é? sim, Uhum, mas que te fazem, realmente têm um significado. Talvez não tanto significado, porque ao fim e ao cabo, se esse objeto acaba por. Imagina que a chave nessa parte, ou desaparece, ou o que seja, mas é o que te faz lembrar, não é? hum, Coloca-te e transporta-te a um momento concreto, a uma situação, uma vivência muito específica. E esta chávena em concreto, nesse post que eu publiquei no Instagram, é uma chávena que eu tenho desde 1998, quando entrei para a British Airways. E ok. fui ao centro de uniformes da British Airways em Londres Heathrow, que para mim foi um momento tão espetacular a nível profissional, porque eu nunca tinha. Espera lá, dá-me um segundo. Sim, senhora, sim, senhora. Esta coisa está-me a dar um pouco cabo dos nervos, pá. Já vais ter Eh, que editar hoje. eu espero que não. Eu espero que não. Não, os nossos ouvintes entendem que estas pequenas falhas são Espero que ossos não. do ofício. E, e Essa experiência comprei a chávena, de. comprei a chávena eu não me lembro exatamente qual era o nome, talvez os nossos amigos Rui Matias, Sandra ou Jorge ainda se lembram, mas que era um sítio particular, digamos, e peculiar dentro e muito conhecido, como uma grande referência da companhia aérea, porque era onde todos iam levantar o seu uniforme de trabalho. Aham, ok. Mas havia um sastre, ou seja, ele media-te. Havia o quê, caro amigo? Um sastre, não se diz sastre. É sastre em Se, espanhol, não se- é? Um se calhar é alfaiate, um um alfaiate, alfaiate, não um é? Se sastre em calhar é um espanhol, alfaiate. pá. Fónix, Fónix. Mas apanhei tempo, apanhei assim a tempo. Sim, 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 sim. E o gajo media-te, pá, media-te os ombros, media-te os braços, media-te a cintura, o peito, não sei o Ou quê, seja, pá, tudo, pá. uniformes à medida. À medida, meu, à Nem mais medida. nem menos. É um espetáculo. Espetáculo. Foi um momento Maravilha. incrível. Depois chegar a casa com o saco
com dois ou Uhum. três blazers, com a As camisas gravata, também? as camisas, epá, era espetacular. Eu vestia aquele uniforme com muito orgulho, pá, muito orgulho. Claro. E muita vaidade também. Amor à camiseta, Epá, amor à camisola. Claro, claro, aliás, era uma marca. Sim, as pessoas tinham, os trabalhadores tinham essa sensação, não é? De que trabalhavam hum, numa empresa exclusiva, não é? Uma não, empresa única. mas chegavam-te, eu não sei se já falei disto aqui ou não, mas davam-te um manual com um dress code, ou seja, com um código de Ah, como claro, claro. levar cada artigo. Seja o blazer, em que momentos é que podias levar o blazer, em que momentos é que podias tirar o blazer. Até os companheiros que levavam turbante Aham, tinham diretrizes específicas para a colocação do turbante. A própria barba, como podia estar claro. separada, ou seja, barbas de 3 dias, nem pensar. Ou tinhas barba Yeah. assim completa, não é? Completa e cuidada, não é? Exato. Ou completamente barbeado. Portanto, Yeah. aí não, Uhum. Sim, senhor. não havia abébias. Não havia Não bébias, havia estás a ver? abébias, pá. Um homem que confunde sastre, E sastre com depois soltam alfaiate abébias. e depois vai buscar um abébias, pá, é impressionante. Não, o que me aconteceu é que como eu não sou, não tenho esse apego, digamos assim, aos objetos, Uhum. Mas há e uma sempre coisa de certeza que interpreto. sim, não? Há uma Não, coisa que deves ter, não obviamente, é? mas não demasiado, não demasiado, Sim, sim, honestamente, não tenho 2 ou 3 t-shirts Aham. que sim, que guardo. Uma delas, por exemplo, é da maratona fotográfica que eu fiz em Portugal, em 97, em Uhum. Lisboa, mas não tenho muitos objetos, Hugo, sinceramente não. E Yeah. até, eu ando sempre aqui à guerra, à porra e à massa com as miúdas, pá, porque hum, tu sabes, eu não tenho muita roupa, não Uhum. sabes, porque se calhar eu já te comentei, não é? Não é que eu tenha. Não andei a ver o teu armário. Exato, exato, exato. Hum, mas eu de vez em quando limpo muita roupa e tu Ah, ok. sabes, os nossos amigos marroquinos, que nós damos-lhe Sim. roupa e não sei o quê, que a última vez que eu disse: "Epá, vou limpar aqui a roupa", e eu disse: "Pá, o que é que eu vou limpar? Mas não tenho se é a roupa que eu tenho, não tenho muito mais", não é? Yeah. E então, voltando ao tema, eu como não tenho talvez esse apego essa nostalgia material, ou seja, de um objeto que me leva a um Uhum. determinado momento, tenho sempre a tendência a interpretar esses discursos nostálgicos como algo de tristeza, não é? Ah, E ok. então, Yeah, já pensei: percebi. "Porra, meu", e como nós já há uns quantos dias que não falávamos e não sei o quê, dávamos aí mensagens e depois mensagens a destempo que tu escrevias, eu respondia tarde e vice-versa e não sei o quê. E disse: "Epá, porra, meu", eu até cheguei a pensar: "Ele já não é meu amigo, Pois, yeah. ele já não gosta de Mas sabes o mim". que é que se Olha, passa? aqui à parte e para Conta, ter os nossos conta, ouvintes já conta. de testemunha. Aham. Comprei uns camarões no outro dia para que venhas cá almoçar um shrimp curry, um caril de camarões, Então isso tem que acontecer uma terça ou uma quinta-feira, proximamente, porque os camarões não claro. aguentam muito tempo, não é? Não, porra, estão congelados, pá, estão congelados, Mas ainda assim tem uma estão data congelados. de Sim, mas quer dizer, caducidade, não é? isso de validade, de validade. Ah, o meu amigo hoje Caduca. vem. Caduca não é uma palavra portuguesa? Quando é que Sim, mas caduca? Quando é que se calhar expira? caducidade, bom, whatever. Os nossos ouvintes já são Já estão testemunhas que eu habituados que a eu estou a estas convidar calinadas. este mal agradecido, pá, para vir cá comer à minha pala. O que é que ias a dizer tu? Então, mas não, mas à raiz desta questão das mensagens, Uhum, claro, eh, as pessoas que perguntam, ainda por cima pessoas que eu não, com quem eu já não falo há tanto tempo, quando me perguntam, então como é que estás? Como é que está tudo? E uhum. eu a vontade que eu tenho de responder, ou seja, eu não tenho vontade de responder que está tudo bem. Já, olha, ouve lá, tu leste alguma coisa ultimamente em relação a isso? Não, Ok, mas não, mas não. eu estou totalmente de acordo contigo, pá. Eu não tenho vontade de dizer se está tudo bem. É Não, porque mas não é que está tudo bem. no outro dia isso aconteceu-me com o meu amigo Juan. Aham, Juan, este rapaz do grupo de teatro que tem o podcast também agora com a namorada, aham. que eu já te falei. Ah, pá, e eu perdi a vergonha e esse tabu.
E ele realmente apanhou-me num dia que não estava assim, eu muito bem disposto, e ele: "E que tal, tudo bem e tal?" "Epá, não, hoje Yeah. não estão as coisas bem." Mas foi porque estive a ler um artigo Aham. muito bom de uma jornalista, escritora que eu gosto muito, Uhum. e ela fazia e ela alegava isso, ela fazia aí quase como um manifesto disso que porque ajuda também, ajuda a que se nós realmente no momento em que à parte de que muito poucas pessoas perguntam como é que nós estamos, com o sentido de saber realmente como é que nós estamos, senão como uma coisa já pré-estabelecida. Isto é como a dizer: "Olha, até ao meio-dia dizes bom dia", não é? A Clichê. partir daí exato, exato, exatamente. Um lugar comum, uma frase feita. Pá, e eu, como tenho confiança com este rapaz, e ele inclusivamente é psicólogo, hã, e gosto muito do rapaz, como a gente dizia antigamente, ou os nossos pais, sempre bom rapazinho. E o gajo Boa pergunta-me: "Então, pessoa. como é que estás?" Exato, "Então, como é que tu estás?" E pá, eu disse-lhe sinceramente: "Pá, não estou grande coisa." E gostei muito da resposta dele, porque a resposta dele foi: "Epá, nós não temos que estar todos os dias bem, e se quiseres, pá, telefona-me e a gente vai beber um café e a gente fala." E eu: "Olha que bem." Mas é assim, pá, porque às vezes Yeah. e ajuda, porque se a gente entra na dinâmica: "Não, está tudo bem, está", não, Yeah, mas sabes o que acontece quando. depende da pessoa, não é? Exato, claro. E tu Ora, aí soltas está. um. Bom, Claro, né, eu estou eu assim já assim, e depois começa a ver os follow-up questions, não é? As eu perguntas não de sei. Não, seguimento. eu não sei se acontece contigo ou não, Hugo, ou seja, a mim cada vez mais, porque são muitos anos a trabalhar em casa e passar o dia inteiro sozinho. Yeah. Há uma data de pessoas que eu falo unicamente, ou seja, nos últimos 7, 8 anos, Hum. que eu uso as mesmas palavras. "Buenos dias, olá, olá, que tal?" Já está, Estou bem, estou bem. claro. E se calhar, se alguma vez coincide que um dos 2 espirra, santinho ou Yeah, saúde, uma yeah, coisa qualquer. yeah. Mas não é uma caricatura, é verdade, ou seja, Sim, e tu passas e se calhar essa pessoa encontras com outra e diz: "Não, este já o conheço, pá, já o conheço, pá, aí há 7 ou 8 anos, ou 10 anos que eu conheço este gajo." yeah, Conheço uma merda, quer dizer, a gente cumprimentas claro. e está bem assim, não é? Para alguns está bem assim, Yeah. não convém profundizar mais na relação, mas Pois, é o que tu mas é dizes. essa a questão, ou seja, não, eu apanho pessoas que, "Então, e como é que estão as coisas? Então, e como é que vai tudo?" E depois ao mesmo tempo, quando me ouço a dizer, ou seja, na minha cabeça começo a pensar, porque é que eu hei de dizer que está tudo bem quando eu sei perfeitamente que não está tudo bem, Que não está. mas também ao mesmo tempo a pessoa que está à minha frente não vale a pena gastar o meu, ou seja, o meu tempo, nem o tempo dessa Exato. pessoa para Nem para há me estar a a queixar. confiança sufi nem há confiança Porque suficiente para uma pessoa não vai desabafar, haver não é? seguimento na Claro, conversa, ou exato, seja, porque ao fim e ao cabo exato. essa pessoa interessa-lhe muito pouco se eu estou bem ou não estou bem, ou seja, digamos, até certo nível, não é? Ou seja, obviamente, se eu tivesse caído e tivesse raspado o joelho, depois de certeza que me atenderia ali naquele momento e estaria a ajudar-me. Mas a Ou nível não. psicológico, a nível de saúde mental, a coisa Não, tem eu que ir digo um isto, pouco mais digo além, não é? ou não, porque há pessoas que se impressionam muito com o sangue e não sei o quê, mas provavelmente agarrava no telefone Pois, e chamava o médico, uma coisa qualquer, sim, sim. aí Exato. acho que não. Não, passa-lhe na água. Na agüita, ou na agüita, ou Na na agüita. agüita aí, passa ali, já está. Bom, meu amigo, eu quero falar da tua Diga. viagem à Galiza. É verdade, Grande pá, evento. Há quanto tempo é que já não foi iam foi lá? epá, eles estiveram lá há 2 anos. Ah, Eles estiveram lá em 2021. ok. Ah, eu não fui porque não pois tinha questões familiares que atender aqui em Madrid e não fui. Ah, e o ano passado não foram, Uhum. mas claro, ou seja, já esta história da Liga Marca, não é? Já estava interrompida para aí desde 2018, uma Pronto, só coisa para assim pôr um pouco qualquer. aqui em contexto, Ah, esta sim, sim, questão da sim, sim, sim. Liga Marca, para os que nos Eu ouvem, explico. Exato. Claro, eu faço só uma pequena introdução e depois tu segues. sim, 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 Portanto, com certeza. isto aqui Eu foi sei. uma coisa que estas ligas fantasy leagues, ou seja, este Uhum. tipo de coisas que foram, digamos, vão se organizam entre Uhum. amigos e que vão Sim. depois apostando e vão fazendo equipas virtuais e coisas assim. Portanto, o Luís faz parte desta liga marca com uns quantos ex-colegas da 4. British Airways. 4, ou seja, o nosso grupo somos 5, Aham. chegámos a ser 6 com o argentino, que entretanto
emigrou. Lembras do argentino? Sim, foi expulso. Claro. Foi expulso da equipa. Não, 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 ele foi-se embora, ele foi-se embora. Ele Não, foi mudou de expulso. Foi país. expulso. Ele ele mudou de Na país. realidade, foi expulso. Aliás, eu nunca ocupei nenhum cargo diretivo, de direção, de maneira que a última notícia que sei é que o Aham, rapaz emigrou outra vez para outro ok. país. Resultado, somos 5, não é? Somos 5 e e então é isso, não é? Nós vamos Uhum. acompanhando a liga de futebol. Eu já há uma data de anos que não faço a equipa, ou seja, eu vou fora de Ok, fora de concurso, ok, como ok, estes ok. filmes nos festivais que vão fora de concurso e já está, e já está. Só E vais mesmo para então a festa. exato, para a festa, e Ok, já está, e ok. já está. Bem, para a festa, tendo em conta que eu neste grupo sou conhecido como o avô, Aham, não é? Ou ok. seja, tem que haver sempre um segundo jogo de chaves para eu ir para casa mais cedo. Eu digo sempre: "Epá, rapaz, pá, eu já Yeah, bebi um bocadinho demais, eu yeah, vou-me yeah. embora". Ou uma vez tocou-me dormir na rua, porque esqueci-me de pedir as chaves e acabei por dormir na rua, na praia, mais precisamente, num passeio marítimo. E é assim, e esta é a segunda vez, já perdão, é a terceira vez Uhum, que vamos à Galiza, porque um dos elementos vive na Galiza, não é? ok. Que é o nosso grande amigo Eugénio. E aí fomos a um sítio extraordinário que eles já tinham estado na última vez, há 2 Uhum, anos, que é uma casa familiar do Eugénio, que é um casarão, aham, que normalmente se chama em português um casarão, uma casa rural, tipicamente galega, na província de Lugo, uhum. numa aldeia de 8 habitantes, uma coisa assim qualquer. E aquilo era uma maravilha, pá, um remanso de paz, foram 3 dias bons, quer dizer, um dia Ou seja, completo, que sexta, foi o sábado. sexta, sábado e Sim, domingo. sexta já chegámos lá para almoçar, a tradição é sempre chegar a um restaurante típico para Uhum, comer umas costeletas de vaca uhum. de 750 gramas e coisas assim, uma coisa enorme. Uau. Mas foi agradável. Apanhámos bom tempo, Uhum, felizmente, e foi isso, pá, foi uma questão. E as coisas também vão mudando com a idade, não é? Porque a gente sempre, sexta e sábado à noite, íamos para os copos, bares e não yeah. sei o quê, alguma que outra discoteca. Um ano na Corunha tivemos numa discoteca muito gira até. Uma discoteca que estava de moda lá na altura e a música era boa e tal. Uhum. Mas agora já as últimas já têm sido de não, a gente compra e ficamos em casa e bebemos, meu. E foi bom, pá, Mas por uma foi. questão económica ou porque realmente Não, yeah, já as vontades, digamos. juntou-se as 2 coisas, porque Ok. atenção, isto nós celebramos isto, eu entrei Uhum, na British Airways em junho uhum. de 2004 e já nesse ano eu participei, Ok. porque em setembro começou a liga e eles convidaram-me e tal, Uhum, e então digamos que o primeiro convívio, uhum, digamos assim, foi em 2005. Então aí foi seguindo, 2005, depois interrompemos em 2010, 2011 por causa uhum. da crise económica, Yeah. porque havia um ou 2 membros que estavam aí mais à Arrasca. rasca de guita, Yeah. depois retomámos outra vez, e depois veio a pandemia outra vez, não é? Então de maneira que estas reuniões, este convívio também é giro, porque é um bocado o espelho Uhum. do que tem sido as nossas vidas, não é? Yeah. Uns entram, outros saem. Houve uma altura que o Norman também nos acompanhou Yeah. em 2 ou 3 saídas, não sei. Depois também saiu. Uhum. Ou seja, há um núcleo duro, digamos assim, que se Aham. mantém e que mantemos o contacto, até como tu bem sabes, de vez em quando saímos para jantar, que eu Uhum. sempre te comento, algumas vezes tu podes ir, outras vezes não podes. E, mas, mas pronto, há este núcleo duro que aí vamos. E Uhum. já começámos a falar no próximo ano, que talvez seja na Andaluzia, Ah, porque há ok. um deles que tem casa na Andaluzia, e eu até lhes comentei que provavelmente algum ano poderíamos fazê-lo em Portugal, na casa Ah, dos meus pais lá no interessante. Alentejo, ou dar uma voltinha por aí. Yeah. Agora que retomamos um bocado, porque estas coisas pós-pandemia, Uhum. o pessoal tem tudo mais vontade de Yeah. fazer as coisas, não é? Yeah. E de aproveitar os momentos, não é? E então foi Visitaste, assim, visitaste foi um bom algum fim de semana. sítio em especial? Pá, olha, fomos precisávamos comprar umas coisinhas porque o José, que é
tem uma composição meia madrilena e meia valenciana e nascido na Austrália. O gajo prepara umas paellas que é uma maravilha, pá. Sim. E então precisávamos de comprar umas coisas e fomos a Vilalba, que é Uhum. um concelho, não é? Porque a organização territorial da Galiza é muito parecida, é mais parecida à portuguesa do que o resto do território espanhol, Uhum. e então é um concelho, não é? Como podia ser Estremoz, por exemplo, ou inclusivamente Santarém, Uhum. uma cidade pequena, num ambiente muito rural, e muito bonita, pá, muito bonita. Tem um parador, que é o equivalente às pousadas de Portugal. Bebemos lá umas cervejinhas assim de aperitivo, e é uma vila muito bonita, uma vila concelho muito Vila bonita. Alba. Vila Alba, Isso berço, será uma mistura de Vila Alba? sim, provavelmente, Vila Branca, não é? Hum, e berço, essa vila, Uhum. concelho, berço de duas das figuras que eu menos admiro da política e da religião Uhum. espanhola. O Fraga Iribarne, lembras-te do Fraga Iribarne, Sim. que foi ministro de Franco e posteriormente fundador da Aliança Popular e posteriormente do Partido Popular, Uhum. ministro do Franco, ministro da democracia, destas pessoas que assim de um dia para o outro Uhum. passam a ser democratas, sabes? E depois também durante muitos anos presidente da região autónoma da Galiza, nasceu aí, e Uhum. o Rocco Varela, que era o cardeal patriarca durante muitos Ok. anos Sim. da, Estava a pensar da onde é que Igreja me soava Católica. esse nome e Exato, já sim. na altura via várias vezes na televisão. De maneira que Quando eu via televisão. um sítio, uma vila pequena, Uhum. com uma percentagem de nascimentos de filhos da puta bastante alto, não é? Mas pronto, são coincidências. Peço desculpa se me excedi. Tu depois, pões- tu depois pões um apito aqui e já está. Foi mais inesperado que outra coisa, mas pronto. Mas não faz mal. Portanto, Mas pronto. há que anunciar sempre que este podcast é para maiores de 18. Não é? Claro, claro. E tu, Eu tenho que aliás, tu começar a fazes fazer referência a isso ao princípio do podcast. sim, mas tu fazes um trabalho magnífico desde o Uhum. primeiro programa, obviamente, que nós Sim. fizemos. Por algo, tu és o diretor desta história, que eu gosto muito do que Explicit. tu pões, o de explicit, exatamente. A linguagem explícita, que é a linguagem Claro, explícita e já está. exato. Sim, sim. Não, eu não posso esquecer nunca. Aliás, quando eu estou a preparar o podcast para o YouTube, eu tenho que Uhum. especificar: não, este conteúdo não está feito para crianças, porque há um campo que diz isto está habilitado para crianças. E eu não. Não, não, E não. depois para o podcast, quando eu vou emitir, explicit language. Já Mas está. agora, meio a brincar, meio a sério, Aham. somos bastante corretos, hã? Eu acho que sim. Sim. Aliás, até Mas, eu. mas inclusivamente até, bem, eu na vida normal, quando Uhum. nós temos as nossas conversas cara a cara ou por telefone, eu costumo ser mais ordinário do que tu. Sim, às vezes Sim, aparvalhamos um pouco. Eu gosto de sim, aparvalhar sim, também, mas quer mas. dizer, eu mais facilmente Uhum. utilizo palavrões na minha linguagem do que tu. Sim. Tu és mais comedido nesse sentido. Sempre fui, porque Uhum. para já em casa não se diziam palavrões, Na minha também nunca não, se na minha disse. também não. Eu acho que tem a ver com o bairro, hã? Ah, Tem a ver com o bairro. e O bairro onde eu cresci, yeah, pode ser que que também. que estava naturalizado, não é? Hum, Também pode ser. Estou a pensar se também no entorno onde eu cresci, também não éramos assim, não éramos asneirentos, percebes? Yeah. Pá, de vez em quando saía alguma, mas não éramos exageradamente asneirentos. Mas depois na escola aí comecei e tal, comecei já a ouvir mais, mas nunca, pá, sempre me cuidei bastante com a Yeah. linguagem. Uhum. E até com a Olivia agora, ela ouve mais vezes dizer palavrões em inglês, ou em português não, mas em inglês às vezes solto as típicas que eu utilizo, já sabes. Sim, sim. E ela já começou a apanhar algumas. Yeah. E depois diz-me: tu disseste isto. Eu, sim, disse isto. Mas eu já lhe expliquei, e tento-lhe explicar sempre que possível que é assim: há pessoas que dizem muitas asneiras. Eu pessoalmente não gosto de dizer asneiras, mas de vez em quando digo. Mas também há que saber
em que situações é que se há de Em que dizer, contexto, é que se não é? pode dizer, percebes? Hum, Para que ela entenda um pouco a diferença, onde é que ela pode sim, dizer, porque ela aprendendo estas palavras, porque eu quero que ela aprenda as palavras, ou seja, não tenho porquê que estar a ocultar, só que é muito nova exatamente. e pode soltar de repente uma da faca ali no meio de, imagina, Yeah, com 6 anos, no meio da aula, solta uma destas yeah. e vão ficar todos assim a olhar, o que é que se passa aqui? E eu nesse sentido não lhe vou filtro, ou seja, filtro, mas tenho que lhe explicar exatamente que há certos Uhum, ambientes que não se devem dizer. yeah. Mas se estivermos entre amigos, e se estivermos a divertir, e se estivermos a brincar e tal e qual, podemos dizer de vez em quando, mas Eu já há muitos anos expliquei à Lua o carácter libertador das asneiras. Sim, eu expliquei-lhe isso, que, yeah, que- que há determinadas asneiras que eu as digo com carácter liberador, sim, pois uma reação de dor ou um entalão yeah, yeah, ou yeah. inclusivamente, tu sabes que eu sou muito suscetível, não deveria de ser tanto, se não acompanhasse tanto a atualidade e sobretudo a questão da política, mas há muitas coisas que são Yeah, que a mim ajudam-me a dizer 3 ou 4 asneiras yeah. e, maravilha, já está. Eu Há quando estou pessoas que gritam, sozinho, não é? claro, eu quando estou sozinho, por exemplo, dou-te o exemplo de hoje, não é? Porque é o mais recente e é o que eu tenho, mas isto acontece várias vezes. Saí com o carro para ir para o trabalho e de repente, ou seja, acontece sempre, ou muitas das vezes como eu passo pelos mesmos sítios, repetem-se certas coisas como padrões. E, por exemplo, o típico que demora muito tempo a arrancar, o semáforo que cai, fica no vermelho rápido. E a pessoa que está à frente vai muito lentamente arrancando quando há 4 ou 5 carros atrás Já. que já sabem que é aquele semáforo, percebes? Demora pouco tempo no verde. Hoje aconteceu uma dessas, e de repente começou a acelerar, ou seja, arrancou muito lento e de repente começou a acelerar. E depois não, não ficou contente com isso, ou seja, recorta, ou seja, ele está na faixa da esquerda, eu estou na Yeah. faixa da direita, a uma distância de segurança, e aproximamos numa rotunda e ele recorta a trajetória da rotunda. Normalmente quem O vai à esquerda Sim, continua pela esquerda, ou seja, continua, claro. normalmente, Até mas pronto. encontrar a sua saída e meter-se E, na e na depois direita. salta da esquerda para a direita, assim sem mais. Mas este recortou a rotunda, saltou para a Uhum. minha faixa. Ou seja, não se meteu, porque havia uma distância de segurança suficiente, mas eu quando vi aquilo fiquei assim: epá, espera lá, esta já é a segunda. Aí já fiquei lixado. Eu normalmente não reajo Yeah. muito tento não reagir de forma visceral a Uhum. estas situações de trânsito porque nunca dão um bom resultado. Yeah. Mas esta vez o que eu fiz foi acelerar e meter-me o mais próximo possível, mas já do lado esquerdo, ou seja, já para ultrapassar. E o tipo de repente começou-se a meter na faixa do meio, ou seja, começou a meter o carro para o meio da faixa e eu dei-lhe uma pitadela mesmo forte, forte, forte. O gajo meteu-se outra vez na direita, deu-se conta de que o Claro, carro dele que estava estava a quase no invadir. meio da faixa e ainda por cima passo e vejo assim pelo canto do olho a bracejar. E eu a pensar, mas serás um grandíssimo filha Exato. da sua mãe, percebes? Porque Da puta. eh, porque não foi suficiente teres arrancado Yeah. muito lentamente naquele semáforo e depois ainda por cima recortas a rotunda como se não fosse, não, percebes? Como se tipo, fosse a Yeah. única pessoa no meio dessa. Mas pronto, isto foi um parênteses que estas coisas normalmente, mas nestas situações normalmente quando estou sozinho solto sempre Yeah. uma grande asneira Uhum. dentro do carro. Não, o gajo tem que ser Mas cuidadoso com essa, quando sobretudo com as crianças, claro. claro, claro. Sim, mas também não creio que os nossos casos sejam preocupantes, Não, honestamente. não, Não. não. Não, mas é certo, eu normalmente no dia a dia, mas é uma coisa que eu não gosto, especialmente estar com pessoas que de forma gratuita soltam Sim. palavrões à Yeah. esquerda e à direita e eu não me sinto bem. Não me sinto bem porque não Hum. é a forma como eu me dirijo às outras pessoas, não é? Mas pronto, aqui é muito mais, eu acho que aqui também não vi, não acompanhei o que é a evolução, não sei se a nível social em Portugal a coisa se relaxa um pouco nesse sentido, porque eu acho que os portugueses até certo ponto somos bastante corretos a falar, embora haja, obviamente,
Ou seja, eu acho, eu acho que se fala melhor em Portugal do que aqui. Não há? Somos mais comedidos, acho eu. Também acho que sim. Somos mais calmos, somos Sim. mais. Sim, sim, eu acho que sim, que somos mais. É que está mal dizê-lo, mas. Porque teria que explicá-lo mais a fundo, mas Hum. em termos gerais, eu acho que somos mais educados, Eu também acho que sim. somos menos descarados, não é? É. Eh, que isso, por outro Mais lado, discretos faz com que também. nós também sejamos mais, talvez, mais taciturnos, ou talvez um pouco mais tristes, Uhum. inclusivamente, ou mais nostálgicos, mais melancólicos. Sim, 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 sim. Mas pronto, não. Mas pronto, é a vida. Não, e depois eu, por exemplo, aqui, especialmente aqui com os meus vizinhos, Uhum. eu noto esse relaxamento na forma de falarem em frente aos miúdos, pá. Eu não acho Yeah, isso bem, mano. Eu não acho isso bem que de logo desde o. Mas estamos a falar de crianças de 4, de 5, 6 anos, yeah. pá. Eu Não, acho que é isso, demasiado jovem sim, e eles não têm cuidado com o que dizem, percebes? Eu alguma vez dei yeah, toques de atenção. Espera lá, está aqui a minha filha, tem lá cuidado. E ele, sim, sim, sim. Ou seja, eles são conscientes de que realmente não deviam falar assim, mas como falam assim todos os dias, com todas as pessoas, não, é? não, não se retraem nesse yeah. sentido. Às vezes começa como uma graça, ai, olha lá, tão É, giro, tão pois, pequenininho e a dizer asneiras. Yeah, mas pois, são, queres, são, são os maus inícios, no fim pois, de depois contas. queres cortar isso e já não dá, mano, já não Claro, não, dá, não, não dá, não não dá. dá, obviamente, Olha, obviamente. vou-te contar uma história de uma coisa, Conta. mudando de assunto, Sim, 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 sim. uma coisa que aconteceu no aeroporto que me deixou bastante afetado. Hum, E que deixou-me afetado porque isto. Epá, eu empatizo, às vezes, se calhar até empatizo demasiado com os passageiros, mas pronto. hum, Esta pessoa, este passageiro chegou tarde ao nosso voo de quarta-feira, perdeu, uhum, perdeu o voo de ligação que tinha desde Lisboa, vinha de Lisboa e perdeu o voo dele de Lisboa para Madrid, chegou atrasado e perdeu a nossa ligação para Angola e depois para Lagos, para a Nigéria. E pá, chegou literalmente quando eu já estava a fechar a porta do escritório. Já estava a fechar a porta, já estava a fechar a chave, porta para vir para casa, eram 11h30 já. E de repente ouço alguém a falar ao telefone. uhum, Portanto, ele estava a falar com a central de reservas e, e acabou por me perguntar se eu era responsável da companhia. E uhum. eu fechei assim os olhos por uns segundos, porque eu ainda estava de costas. Yeah, Fechei os olhos e disse: já está. Vai haver festa. yeah. Já, E já a experiência faz com que um gajo já comece a claro, claro. antecipar Não, assim, eu já como é que se vai imaginava o que desenvolver ia a acontecer. ação. Ou seja, Yeah, yeah, quando alguém yeah. perde um voo, Luís, não há forma fácil de resolver essa questão, porque há muitas implicações, não é? Entre ter que pagar Uhum. penalizações, depois a estadia, depois explicar ao passageiro quem é que é o responsável, quem não é o responsável e tal. É claro, este passageiro vinha com bilhetes separados, já sabes que esta questão, para quem não sabe, para os nossos ouvintes, a nível da aviação, um cliente que compra bilhetes separados, ou seja, bilhetes de um trajeto com uma companhia e depois tem outro bilhete de outro trajeto com outra companhia, Claro, não estão não protegidos. estão protegidos em caso de cancelamento. Pronto, para futura Ou de uma referência, demora de uma, não é? exatamente. Uhum. Se estiver tudo incluído no mesmo bilhete, as companhias responsabilizam-se e tentam proteger o melhor possível. Se estiver tudo separado, ninguém se responsabiliza de ninguém e Yeah. faz-te a vida. É assim mesmo. Basicamente é assim. E foi o que aconteceu com este senhor, infelizmente. Expliquei-lhe a questão, expliquei a situação, o voo já estava a fechar portas, já não havia possibilidade de dirigir-se à porta de embarque, ele não tinha cartão de embarque. Uhum. Ou seja, eu disse-lhe, expliquei-lhe fisicamente é impossível chegar em tão pouco tempo à porta de embarque. É impossível, porque ainda por cima o aeroporto aqui em Madrid é gigantesco, entre que tens que passar o controle de segurança, depois a imigração, depois não sei o que mais, o voo já teria eventualmente saído. E, entretanto, claro, isto o tempo foi-se arrastando, não é? Vimos opções via Lisboa, vimos opções para outros dias, expliquei-lhe que temos esta opção e custa tanto, temos esta outra opção e custa tanto. Portanto, ele, ao fim e ao cabo, tinha ele também Uhum. que ver opções, se queria ir via Lisboa, Yeah. depois teria que comprar outro bilhete à parte.
Se viajasse noutra data connosco também teria que pagar uma penalização. Pronto. Ficámos em que o passageiro ia ligar ao dia seguinte, portanto isto foi numa quarta, já era quinta realmente, mas pronto, foi ainda na noite de quarta-feira, porque eu fiquei até 1:45 com ele lá no Ticketesk. E arranjei-lhe uma opção para viajar na sexta-feira, de novo. Porque ele via Lisboa, não queria ir, porque ao fim e ao cabo teria que pagar a estadia do hotel essas duas noites, e o bilhete para ir outra vez para Lisboa sairia muito, muito mais caro. Ou seja, ao fim e ao cabo, o custo de comprar um bilhete novo iria ser similar ou muito parecido ao custo de ficar aqui em Madrid com uma noite de hotel ou 2 noites de hotel, mais a penalização. Mas pronto, ia ser uma quantidade de dinheiro bastante já importante. E na sexta-feira aparece-me no voo para fazer o check-in, vai direto ao check-in em vez de passar pelo Ticketesk, porque eu soube que na quinta-feira ele entrou em contato com os nossos serviços de reservas, mas não chegou a fazer o pagamento, ou seja, enviaram-lhe um link para ele fazer o pagamento, mas não tinha feito. Chegou ao check-in como se não tivesse acontecido nada, tentou fazer o check-in. Os colegas que estavam a fazer o check-in fizeram assim: olá, temos aqui este senhor que não está reservado para o voo 2. E realmente, enquanto ele não pagasse a diferença, não podíamos regularizar o bilhete dele. Fui com ele outra vez ao Ticketesk, explicar-lhe a situação. Não, temos que fazer o pagamento, porque senão não conseguimos fazer o check-in e tal e qual. Então, isto eram ainda aproximadamente 8 da noite. Ok? Yeah. Então, havia muito tempo ainda pela frente. E que horas é que sai o voo? O voo sai às 23h35. O check-in fecha às 22h35. Yeah. E eu expliquei-lhe a situação. Ele aceita então fazer o pagamento. Eu expliquei-lhe outra vez quanto é que era. Passamos um cartão, não funciona. Passamos outro cartão, não funciona. Ou seja, não tinha fundos, não tinha dinheiro. O terceiro cartão, que ele dizia que tinha fundos, tinha ultrapassado as tentativas de pôr o PIN. Portanto, já estava bloqueado o cartão. Às 8h e pico da noite, ok? Então, eu digo-lhe: veja se alguém lhe consegue fazer o pagamento, alguém consiga transferir o dinheiro, alguém, seja lá, plano B, tenta, desenrasca-te, eu não te posso fazer nada. Passa o tempo, eu vejo o homem passar assim pela frente do check-in várias vezes, o Ticketesk, ao telefone, a explicar isso aqui, de repente vem passado 1h e pico, vem com a mulher dele ao telefone, passa-me o telefone à mulher, a mulher explicar-me que é a última parte da viagem, que por favor tentem fazer alguma coisa, não sei o quê. Portanto, isto já são 9h10 mais ou menos. Yeah. Eu tomo a decisão de pedir a alguém da companhia que me tente autorizar um waiver para deixar o passageiro embarcar-se sem pagar a penalização. Mas isso não veio a tempo, não aconteceu. O voo acabou por fechar. O passageiro estava já um pouco alterado, porque perdeu de novo o voo, não embarcou no voo. Já estava a ficar um pouco alterado. Ele até aquele momento ainda sempre manteve a compostura e sempre foi correto e tal. Mas aquele momento para mim foi o momento em que eu comecei a ver realmente as coisas a mudar. Ou seja, ele não se exaltou, mas vi que já estava a ficar um pouco perdido. Porque tu imagina, não é? Estás num país que não é o teu, tens que regressar a casa, de repente não embarcas porque não tens dinheiro para pagar a penalização. Ele começou a ver autocarros para Lisboa, para tentar ir por Lisboa outra vez, porque o único voo, ou digamos o próximo voo disponível era com saída de Lisboa para Lagos, com ligação via Angola. E o homem acabou por desaparecer. Eu protegi-o, mudei-lhe a reserva para que ele saísse de Lisboa, tudo preparado para que fosse emitido. Portanto, isto sexta-feira à noite. Eu no sábado de manhã entrei na reserva, porque o voo saía de manhã, às 9h30 da manhã. Portanto, eu levantei-me aqui por volta das 9, eram 8h30 em Lisboa, seja 9h30, 8h30 em Lisboa. Vejo a reserva, vejo que não foi modificada. Aliás, os segmentos cancelaram-se porque não foi feito nenhum pagamento. Tudo assim. E pá, eu comecei a pensar no drama deste homem. E da família lá no país de origem. Mas nesta coisa de repente tomas a decisão de ir apanhar um autocarro, não sabes nem sequer onde é que vais apanhar o autocarro. Não foi ali no aeroporto, ele tinha que ir a Menendez
Pelayo. Méndez Pelayo ou Méndez Álvaro? Mendes Álvaro, perdão. Álvaro, sim. Mendes Álvaro. E que é um terminal de autocarros, mas que não está ali no aeroporto, ou seja, está no centro da cidade. São Sim, 40 bastante minutos longe, de autocarro, ou seja, para quem sim, não sim. conhece, eu imagino, É de uma ponta à outra. claro, eu vejo isso complicado, não é? Vai começar a ver, não sei, Luís, pá, deixa-me afetada a situação, porque foi destas coisas que acabaram por não funcionar como deveriam ter funcionado. Normalmente no aeroporto as coisas resolvem-se quase o 99% das vezes. Yeah. E esta foi daquele 1% que não se resolveu, pá. E pensei durante todo o fim de semana naquele homem. No domingo Yeah. voltei a ver a reserva, a ver se tinha havido. Porque desde Portugal há voos diários. Há Claro. 2 voos diários. Angola, Lisboa, Angola. Sim. E, pá, e pensei: onde é que estará este homem, não é? Yeah. E eu ainda fico a pensar que ainda o vou ver em algum momento. Mas a janela. Tu achas que ele ainda está por aqui? Epá, eu espero que não. Eu espero que não, eu espero que tenha tido êxito e que tenha regressado a casa, não é? Yeah. Mas pelo menos com os nossos serviços não vou. Mas foi uma situação muito tensa, pá, muito tensa. Entristeceu-me bastante porque destas Yeah. coisas que não gostas que te aconteçam, ou seja, eu tento não pensar desta forma, mas ao fim e ao cabo é como se a responsabilidade de que essa pessoa tivesse saído ou não recaiu sobre a minha figura, não é? Ou seja, Uhum. sobre mim, que era eu a pessoa que estava ali. Obviamente eu não podia tomar uma decisão não podia tomar uma decisão de fazer um waiver, portanto, de não lhe cobrar a alteração, não é? Eu depois tomei a iniciativa de pedir autorização para o fazer e ainda havia bastante tempo para fazer essa gestão. Mas não temos que fazer isso sempre, não é? Ainda por cima não é uma Yeah. responsabilidade da companhia, tendo em conta que o passageiro vinha com bilhetes separados, mas pronto. É destas coisas que, como cliente, nunca vais entender, não é? Porque é que a companhia não te permite ou não te deixa fazer tais coisas e depois do outro lado tens a parte da companhia que diz não, mas a responsabilidade é tua, como passageiro, tens que saber as condições dos bilhetes que compras, não é? E assim, Yeah. foi essa a experiência que aconteceu no outro dia no aeroporto, pá, mas pronto. Sim, uma coisa que nós já falámos, um estado, ou um sentimento que nós já falámos aqui várias vezes, que é empatizar, não é? E às vezes empatiza, se uma pessoa tem a possibilidade de empatizar numa primeira fase e posteriormente ser consequente e ajudar Yeah. essa pessoa, pois uma pessoa até se sente bem. Aliás, eu já disse isto várias vezes a ti, até Hum. acho que disse, eu tenho vaidade quando tenho a possibilidade de ajudar pessoas. Fico vaidoso, pá. Não sei se isto é Porque te bom ou sentes se é bem, mau. pá. Claro, porque sinto-me bem primeiro porque Porque sentes-te que posso ajudar a contribuíste. resolver, Claro. exatamente, não é? Mas é duro quando a gente empatiza, Hum. mas não podemos ir mais além. Porque, claro, ou seja, um gajo não pode meter, tu e eu não podemos meter a mão ao bolso e sacar 300 e tal Claro, euros para ajudar uma pessoa que a gente não conhece, que não conhecemos de nenhum lado. claro. Eu Sim, não, ainda contactei com um dos hotéis que nós trabalhamos. Uhum, Pá, e à meia-noite, pá, apanhei a pessoa responsável, ou digamos, o ponto a pessoa de referência que eu tinha. uhum. É que o cartão que me deixaram era que esse telefone estava operacional 24 horas. Eu quando liguei, perfeitamente, eu dei-me conta de que a pessoa estava a dormir Oh, e que era o número de telefone pessoal. Epá, yeah, é assim, olha, eh, pronto, como tinha uma solução para resolver, perguntei-lhe, olha, e tem lugares, tem quartos porque temos tarifas negociadas com esses hotéis. Estão sempre em casos de emergência, recorremos a esses hotéis para instalar algum cliente, mas não havia lugares. Não yeah. havia lugares. Essa quarta-feira, pá, estava tudo cheio. Havia acho que havia no Marriott, aqui perto do aeroporto, havia uma conferência de robótica, não, domótica. Domótica. Uhum, E quando isso acontece, qualquer evento assim deste estilo, e é dos hotéis que mais quartos tem cerca de 800 quartos.
e estava tudo cheio, tudo completo, tudo Yeah. a abarrotar. E foi assim, foi essa a história. Há momentos duros, não é? Há vários dramas. Epá, se tu Sim, passasses sim, sim. tempo, nem sequer como trabalhador, se tu um dia Yeah, fosses ir por à aí zona passear, dos ticket desks de cada companhia aérea, sim. epá, Luís, Aliás, no geral o aeroporto é sim, um palco onde tu vês muitas histórias, vês pá. tudo, pá, vês tragédia, vês Sim, 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 comédia, vês, sim. vês tudo, Sim, pá, sim, 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 sim. porque é um sítio que as emoções estão à flor da pele, Hum, porque muita gente vai viajar pelo motivo que seja por férias, seja por trabalho, seja por circunstâncias talvez mais trágicas, não é? Tive também uma família no outro dia que uma senhora teve que viajar de emergência para Angola, porque o irmão faleceu. hum, Estas situações, ao fim e ao cabo, ainda são mais complicadas. Um, e quando as coisas se torcem, não é? Quando as coisas começam a complicar-se por alguma razão, ou seja, neste caso a questão financeira, uhum. não te permite pagar um bilhete, ou não permite pagar uma penalização, ou não permite, sei lá, quantidade de coisas, ou de repente há um cancelamento de um voo que transtorna completamente os planos. Há todo este tipo de coisas, situações, ou por exemplo, a companhia cobra-te um excesso de bagagem e não são nada baratos, percebes? Eu às vezes Yeah. ponho-me a pensar, meu, as quantidades de dinheiro que se cobram aos passageiros, já não tanto pelo bilhete em si, ou seja, Às vezes todos por os coisas extras, meu, exato, exato. Por coisas totalmente absurdas que são claro, um lucro imenso sim, para a companhia. sim, 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 sim. sim, sem dúvida. Bom, esta questão agora que há, não sei se em Portugal sucede o mesmo, da da Vueling, por exemplo, que era bastante flexível nesse Hum, sentido, e agora cobra por tudo, ou yeah, seja, 10 € por levar uma mala lá em cima, ou sim. seja, é impressionante, pá, é impressionante. Sim, sim. Eu não gosto dessa parte da aviação, pá. Eu não gosto, não gosto nada. Porque o espaço aéreo converteu-se numa selva desde que as companhias low cost começaram a operar, obrigaram a reduzir, ou seja, forçaram, não é que obrigaram, forçaram os mercados a reduzir tanto os serviços, a reduzir tanta qualidade e, e eu vejo que os prejudicados de tudo isto são os próprios clientes. Clientes que vêm desesperados porque a companhia não lhes atendeu ou porque nem sequer têm um balcão no aeroporto para que lhes atendam. Não, Yeah. tudo online. Não, não, resolva isto tudo na internet. Pessoas que se queixam que a internet não funciona, que as páginas não carregam, que não são capazes de pagar, que não se podem pagar. Depois tentam aliciar, convencer os clientes a fazer tudo Uhum. online porque é mais barato, porque podem ter acesso a ofertas e depois as coisas não Yeah. funcionam. Depois dizem que cobram, depois não cobram. Epá, é uma selva, Luís. É uma selva. Eu não sei como é que isto se mantém. Yeah. Como é que isto se mantém? E durante quanto mais tempo é que se vai manter, percebes? Yeah. É verdade que às vezes obriga-nos a ter essa reflexão de pensar que isto tudo está Hum. agarrado por um fiozinho e que Sim. de repente, clac! Sim, sim, sim. No outro dia houve um problema em Heathrow, nos sistemas informáticos do aeroporto, que já não é a primeira vez que isso acontece. Sim, Por acaso já há muito tempo não acontecia, mas quando sim, acontece, mas começa a ser bastante comum já. pois, quando acontece, mas isso é porque os sistemas estão tão sobrecarregados e depois não Yeah. fazem atualização nem manutenção Manutenção. Uhum. desses sistemas informáticos, percebes? Apertam, apertam, apertam o sistema, ok? E depois um servidor deixa de funcionar e é o caos e vai tudo à merda. Yeah. E depois estamos a falar, não são 5 nem 10, são milhões de pessoas que passam por aquele aeroporto. O impacto que isso tem nas companhias aéreas, ter que proteger passageiros noutros voos, se não houver ligações no mesmo dia, compensações que têm que pagar, alojamento,
tudo isto tem um impacto tão grande e vai como fichas de dominó, tac, 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 Yeah, tac. yeah. Ah, Que loucura, meu, que loucura, meu. como é que chegamos a este. Eu não quero ser repetitivo, mas isto, o capitalismo feroz das últimas décadas tem muito a ver com isto, meu. Yeah. Tem muito a ver com isto. Sim, Não... Epá, há uma coisa ou seja, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da, da- da- dos princípios do capitalismo, e nós vivemos isso e nós queremos isso, a vida, de ano para ano, o capitalismo reclama crescimento, não é? uhum, Por exemplo, nós vemos nos, nas economias do país. Este ano a economia vai crescer um 3%. uhum, Vai crescer no próximo ano vai crescer um 4,5%. Ou seja, o objetivo é crescer sempre uhum, mais, um bocadinho mais, não é? Porque se cresce o mesmo que o ano anterior, ou se há um ano que começa a descer, já entramos na recessão. Bom, isto é uma apreciação muito inocente da minha parte e sem uhum, qualquer tipo de rigor, não é? E nós, os trabalhadores, queremos o mesmo, não é? Nós, todos os anos, queremos um aumento de salário, sem darmos conta que estamos sempre na mesma, uhum, não é? Porque eles aumentam-nos o salário, mas depois o custo de vida aumenta. Nós claro. estamos na mesma. Temos mais dinheiro, mas gastamos mais. Uhum, Portanto, é na mesma. Então, se um gajo faz assim um paralelismo uhum, com a origem do mundo, não é? uhum, Se a gente olha para a natureza não é mais do que não há nem crescimento, nem recessão, nem estagnação. Há renovação constante. sim. E os ecossistemas mantêm-se. Quer dizer, não se mantêm Mas porque equilibram-se, nós estamos a destruí-los. pois. Exato. Mas, De exato, forma mantêm-se, natural, num estado de natural, forma natural, são eles por si equilibrados, próprio porque eles. equilibram-se. Exato. Então, isso é o que o capitalismo tentou transferir Hum, para o mundo económico, dizer, não, o mercado regula-se a ele mesmo. Mentira, hum, mentira. A natureza regula-se a ela mesma. yeah. E cada vez custa-lhe mais trabalho, porque tem a mão do homem que cada vez provoca mais dores de cabeças à pobre natureza que já não sabe o que é de fazer. Então, claro, este ano, por exemplo, não sei se te lembras, em fevereiro e março já havia incêndios florestais Uhum, em Espanha. E acho que em Portugal também. Ou seja, em fevereiro e março, não é? yeah. Ou seja, e se calhar já estou a misturar muitas coisas, mas talvez o que faria falta, e houve aí uma ameaça de esperança, ah, quando foi a questão da pandemia, em que no início tu lembras-te que o pessoal dizia: "Epá, nós vamos sair muito melhores desta e não sei o quê". Uhum, Mas foi um momento absolutamente magnífico hum, para que as pessoas, porque o capitalismo tem ferramentas também e tem meios para se curar a si mesmo, hum, para parar e mudar um bocado o modelo. Mas não, isto continua igual. Pá, pum, pum, vamos, vamos, vamos. Mas foi tão bonito ver nesse momento, quando o ser humano deu um break, deu uhum. um respiro à Descanso. natureza. Yeah. Epá, um descanso que era impressionante, meu. Era impressionante os níveis de dióxido de monóxido de carbono que desceram, não sei o quê, a natureza que invadiu sítios que há uma data de tempo que não está, não sei, não, há coisas que eu não, ainda hoje não consigo entender, mas é tal história, nós estamos aqui, vivemos Hum, como quando estamos a entrar ou a sair de um estádio de futebol, não é? Vamos todos aí apertados, no fim de contas, vamos todos com inércia e vamos todos pelo mesmo caminho, não é? Vamos todos ou para a paragem do metro, ou não sei o quê, mas a saída do estádio, nós não podemos remar contra a maré. Há um momento em que tu já não podes ir para trás. yeah, Tens que seguir, tens que seguir. E a vida, o dia a dia é assim, pá. yeah. Olha, falaste E aí então, disto, desculpa. não, pois é isso, pá, o resta-nos, pois, o anarco-individualismo, não é? De ter uns bocadinhos, uns Yeah. momentos de solidão, ou com quem a gente queira, com a nossa companheira, com as nossas filhas, ou seja o que for, e tentar fazer algo que nos faça feliz e que não seja já pré-estabelecido
por esta sociedade, não é? Não sei, é um pequeno momento Yeah. de rebeldia, mas pronto, são estas coisas que um gajo às vezes pensa, Yeah. não Não, sei. falaste aí de estádios de futebol e eu queria saltar Ah! para o nosso próximo tema, mas a tua reflexão realmente é profunda, é profunda, mas isto tudo tem a ver, ou seja, se fizermos um pouco a ligação dos comportamentos que ultimamente estamos a assistir nos estádios de Hum, futebol, digamos, com a frustração e com, digamos, os sentimentos pessoais e as vidas pessoais de cada um, do difícil que está a ser cada dia a dia, chegar ao fim do mês, o custo de vida sempre a aumentar, as pessoas uhum. acabam por ir para os estádios de futebol. Ou seja, acaba por se manifestar aí, refletir aí um pouco o estado mental em que muitas pessoas se encontram, não é? Sim. No outro dia ouviste falar sobre isto, de certeza absoluta, dos insultos que fizeram. Não tinha ouvido falar, foi agora, antes de começarmos o programa que tu me comentaste Não, 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 isso. mas Ah, esta foi outra das coisas que eu acabei outra. outra que me lembrei, que foi na semana passada ou há 2 semanas, do jogo Valência-Real Madrid, Do Vinícius. Sim, que sim, 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 foi sim, sim. dos ataques racistas que lhe, É, digamos, os cânticos racistas que lhe fizeram. uma vergonha. Depois os treinadores que cada 2 por 3 também estão a insultar os árbitros, ou seja, por exemplo, o José Mourinho ontem insultou um árbitro inglês por causa Claro, na, isso na foi o que eu final desconhecia. Uhum. da final do Sevilha com o Roma, com a Roma, e epá, são estes comportamentos de pessoas públicas que, ou seja, ao fim e ao cabo, estão debaixo de tanto stress e tanta. Sim, mas que estão legitimadas pelo povo. Pois, Então exato. o povo faz, se ele faz, eu também Eu eu também também vou posso fazer, fazer, não é? Como é que eu exatamente. não vou fazer, se ele Claro, pode fazer? claro. Só Pronto, que normalmente isso tem umas consequências um pouco mais destrutivas, não é? E mais violentas, não é? Eh, e depois, loucura. pá, não sei, são coisas que ultimamente tenho estado a observar que se tem repetido cada vez mais. Eh, e esta coisa que eu te contei, não é? Deste gajo que ia a conduzir da forma como ia a conduzir, ou seja, ao É. fim e ao cabo, as pessoas, eu não sei o que é que está a acontecer na psique das pessoas que hoje em dia, ou não se. Falta terapia, Sim, claro. mas Sim, há sim, uma sim, sim, falta sim, sim, sim. de preocupação Mas pelo seguinte, não mas é? fal Pelo próximo. mas falta terapia, mas também falta o que nós dissemos antes. Ah, no fim de contas, todos, Hum, temos ah, uns guias, uns exemplos a seguir. uhum, Pá, e eu não quero ser chato, porque parece que levo tudo para a política e não sei o quê, mas a política tem um peso importantíssimo e não é só a política, também a comunicação social, pá. Tu lês e vês a comunicação social que se faz neste país, hum. e lês e vês a política que se faz neste país, e a política de rua, pá. É uma vergonha, pá. Epá, mas tu Uma vergonha realmente. como se fala, é uma vergonha como se Yeah, escreve, é uma vergonha a falta de rigor, é uma vergonha as mentiras que se dizem e que depois esses políticos ganham com maioria absoluta e que vão a uma televisão yeah, pública e mentem descaradamente, mas é tal, entrou de tal maneira este discurso do Trump, este discurso de macarra, de chulo. uhum, Assim, e isso está legitimado pelo povo e está legitimado nas urnas, que as pessoas votam isso. uhum. As pessoas sabem que esse político ou essa política é uma inútil que não tem programa eleitoral, mas não importa, como já se gerou tal ódio e desumanização aos outros, eu vou votar a esta. Yeah, Luís, mas aí eu penso que tem que haver alguma coisa estão a fazer mal. A outra equipa está a fazer alguma Ah, coisa mal, percebes? eu já falei disso contigo, e é difícil, são lutas desiguais. Epá, São lutas desiguais. Quando tu os como recursos como estão como disponíveis ministro. para todos, percebes? Não estão, não estão, não é que estejam disponíveis para todos e não estão. Pá, se tu vais às televisões abertas Uhum, em Espanha, uhum, tu tens o canal 1, o canal 2, Antena 3, 4, Tele5 e Sexta. uhum, 6 canais. Começamos pelos 2 públicos. O canal 1 público, hã,
obviamente é de gestão pública e, dependendo do governo, do partido que governa, tem uma linha editorial ou tem outra. Há 2 anos, há cerca de 2 anos, o partido do governo, depois tu não sei se te lembras que o Tribunal Constitucional ainda está fora de prazo. Uhum. Há 5 anos que já se devia ter renovado e ainda não se renovou. Então o partido que governa disse ao principal partido da oposição: "Epá, vamos fazer uma coisa, vamos desbloquear esta questão e tem que haver eleições no Tribunal Constitucional, porque isto é uma ou seja, o mandato deles caducou há 5 anos". E eles: "Ok, mas em troca dás-me o controle da televisão pública". E o partido do governo disse: "Epá, está bem, não há problema, controla a tua televisão pública", assumindo que esse partido da oposição sabe o que é a televisão pública. Um dos exemplos máximos que sempre se fala é a BBC, pois um canal informativo, imparcial e que dá igual quem é que esteja no governo, está para informar os cidadãos. Pronto. Então, este canal já, ou seja, a principal apresentadora da Tele5, um canal privado, é a dona da produtora que produz os programas informativos do canal público, Uhum. que é uma senhora que está altamente contra as medidas progressistas e os governos progressistas. Então, isto é, já está feita a equação. Qual é a linha editorial do canal 1? Público. Pois uma senhora de direitas que manda aí. Depois tens o segundo canal, que são documentários e mais virada à cultura, como sempre. E depois tens Antena 3, 4, Tele5, 4 e Tele5, o mesmo grupo, audiovisual. Portanto, a linha editorial é de direita ou de extrema direita. Antena 3 e a Sexta, que são do mesmo grupo editorial, mas que dão uma no cravo e outra ferradura. A Antena 3, um bocadinho mais notoriamente de direitas, e a Sexta, a priori, seria numa linha mais de esquerdas, mais progressista, o qual é totalmente oposto. Onde é que eu quero chegar? Quando tu tens um ministro ou um porta-voz de um ministro, ou um porta-voz do governo, que depois do Conselho de Ministros, todas as terças-feiras, vai numa conferência de imprensa e diz as medidas que se tomaram nesse esse governo, e depois tens 5 canais nacionais, ou 6 canais, 5 canais nacionais, melhor dito, que vão falar mal dessas medidas, é uma luta desigual, acho eu. Quando tu dizes os recursos estão aí para todos. Não, os recursos não estão aí para todos. Porque quando tu tens um presidente de uma grande empresa ou um presidente de um banco que financia um meio de comunicação social, quem é que vai falar mal desse banco ou quem é que vai falar mal dessa empresa? Quem é que vai falar mal das más praxis dessas empresas e desses bancos? Ninguém, porque estão vendidos. O que eu, digamos, o final disso tudo, o que acabas de dizer é, no dia a dia, eu não noto que as coisas estejam melhores. Portanto, se as coisas não estão melhores, se o custo de vida é maior, custa-me pagar a casa, custa-me pagar a comida, custa-me pagar o meu combustível, custa-me pagar o meu dia a dia, é porque as coisas não se estão a fazer bem. E isso Claro, pode ter, obviamente, tem muitos fatores, podem ser externos, podem ser internos, podem ser diretos ou indiretos, ou o raio que os parta, mas eu atualmente não tenho a mais mínima confiança num governo, qualquer que seja, e eu sempre tive sabes sempre, que isso é perigoso quando um claro, cidadão diz que não tem eu confiança em nenhum sei, governo, eu sabes o que é sei, que está a pedir? Está a pedir um ditador, está a eu pedir sei. uma pessoa só. Não, mas é que o problema é que é Ou esse. seja, eu não confio em nenhum Mas é que, governo, mas é eu confio que, numa pessoa. mas obviamente eu se tiver, quando vote, sempre votarei por uma linha de esquerda, percebes? Porque Sim, mas eu não estou a fazer ainda campanha. é essa, digamos, o ponto de equilíbrio que eu vejo para que uma instituição ainda continue a funcionar de certa forma estável, mas os exemplos que estão a chegar, e em Portugal, pelos vistos, está a acontecer também, está a haver um grande barulho com as ações do Primeiro-Ministro. Não sei exatamente no que é que anda metido, mas tem havido, não sei se. Não, aí houve um escândalo com a questão da TAP. Pois, Obviamente, que e, antes de uma comissão de epá, investigação, e o quando, ministro disse o que é que os outros tinham que pois, dizer. Isso obviamente é prevaricação. e quando tens governos de esquerda que entram ao fim e ao cabo nas mesmas jogadas ou caem nas mesmas
armadilhas que os outros caem quando estão no poder, então qual é a confiança? Onde é que podes tu depositar a tua confiança? Percebes? Por muito fiel que sejas a um ideal Uhum. político, uma linha de política, seja comunista, seja de esquerda, seja socialista, seja do que seja, percebes? É difícil porque deixas de acreditar na figura em si. Quando deixas de acreditar na figura e deixas de acreditar no sistema, então aí começamos a entrar num problema muito grave, porque Uhum. vem a apatia, vem o desinteresse, vem O desinteresse já conseguiram eles há 30 anos, pois, que só vota 40% das pessoas que votam. yeah, Só 40% das pessoas com direito a voto votam. hum, E esse é um voto ideológico, é um voto fiel, yeah, que costuma ser da direita. Mas pronto, tu falas, é certo que a nossa vida é complicada, mas quando tu tens um presidente, ou um dono de uma cadeia de supermercados, como é o Mercadona, que tem 25% da cota de mercado, mais ou menos 25% da cota de mercado no território nacional. Sobretudo na Catalunha e no País Basco, não tem tanta cota de mercado, porque a principal cadeia de supermercados no País Basco é Eroski, que é uma cooperativa, e depois na Catalunha são marcas locais, mas pronto, no resto do território é o Mercadona, que tens um homem que admite frontalmente, um empresário hum, que admite frontalmente que aumentou os preços dos seus produtos porque quis, porque quis, sem qualquer tipo de justificação, e os vídeos estão aí, que ainda por cima eles não se escondem, e um empresário que faz eh, ah, hum, de forma aberta uhum, uma oposição ao governo. A oposição ao governo deve ser feita pelos políticos da oposição. Mas pronto, tens este caso. Tens o caso do presidente da Iberdrola, que esvaziou barragens inteiras para vender para produzir luz mais barata e vendê-la mais cara. hum, Tens há 10 anos, há mais de 10 anos, quando um governo do José Luís Rodrigues Zapatero quis incentivar a produção de energia solar. Se uhum, fizeram uns investimentos brutais, houve pessoas que se empenharam até ao último cabelo para investir nisso, porque a priori há muito sol em Espanha. Entra outro governo, do Mariano Rajoy, e põe um imposto ao sol. yeah, Imposto ao sol. Tens este governo que, quando entrou, o salário mínimo era de 735 euros e agora está em 1080. Que a reforma média era de 1129 euros e agora são 1375 euros. hum, Que, que tem os melhores números de emprego dos últimos 15 anos, com 20 milhões, quase 21 milhões, 20 milhões e 800 mil pessoas empregadas. E, obviamente, a descontar para a Segurança Social. Que conseguiu ah, pôr uma lei de vivenda em que os aumentos o aumento dos alugueres não podem ser superiores a 3%. Ah, em que uma lei animal, uma lei de eutanásia, são tudo coisas boas para a yeah, sociedade. Mas claro, quando tu tens, Hugo, quando tu tens 5 canais diariamente a falar mal destas medidas, 5 canais a dizer que estas medidas são erradas, que não são verdade, quando tens milhares, estamos a falar de milhares de trolls no Twitter ou de meios de informação digital a denegrir a imagem de um partido, de um partido e de um governo, é difícil, pá. Luís, mas esse ponto que tu falaste da questão desses milhões de postos de trabalho, vemos que as condições laborais hum, continuam a não ser boas. Eu vejo pessoas, por exemplo, dou-te o exemplo no aeroporto, de pessoas que estão a trabalhar para a companhia de bandeira. Há muita gente já com contratos, como é que se diz? Contratos efetivos. Não são efetivos. Mas são efetivos, não, ok? Passaram já aos quadros da companhia e então. E depois há os efetivos descontinuados. Isso é muito Sim. engraçado, é engraçadíssima essa questão.
portanto, basicamente trabalham X tempo, depois vão para o desemprego, depois voltam a ser contratados, depois voltam outra vez para o desemprego e andam assim anos inteiros. E depois as companhias que contratam de trabalho temporário, como é que se chama esta companhia agora? Eu não me lembro, Sinergia, por exemplo, que contrata sei lá, centenas de empregados para uma empresa que precisa no momento, durante um período de tempo, contrata, não tens direito a férias, que metem-te o subsídio de férias metido entre o salário para que recebas um pouquinho mais, descontam-te uma percentagem ridícula de impostos. Esse tipo de coisas acabam por criar, ou seja, são postos de trabalho, sim. Há muita gente a trabalhar, isso, pronto, mantém todo o sistema a andar. Mas a qualidade desses trabalhos é muito precária, pá. É muito precária. E, e são essas pequenas coisas que depois, ao fim e ao cabo, acabam por gerar desconfiança e não há confiança no sistema em si. Mas, exato. Eu não digo, eu não Mas, estou a discutir, digamos, os pontos que tu fizeste menção são pontos, sim. obviamente, que há que dar valor Não, e há que. e a nova reforma laboral? A nova reforma laboral está aí. O Tem que se onde? passa é que está aprovada claro, Sim, mas não, achei Hugo, piada, Hugo, disse está aí, mas está aí sabes onde? qual é a piada? Sabes qual é a piada? A piada são os empresários. Pois, yeah. Mas Claro. se o sistema, Então a ao cul fim e ao então, não, cabo. mas escuta uma coisa, se o governo põe as leis e as leis não se cumprem, de quem é a culpa? Epá, mas Do governo? alguém tem que eh, eh, certificar-se de que as leis são cumpridas. E se não se cumprem, tem que haver Claro, consequências, claro, mas o não Estado é? não tem meios para isso. Como é que não tem meios para isso? Como é que O não pode ter Estado, meios para isso? inspetores de trabalho. Que falta Espanha é o país da Europa que tem menos Epá, inspetores quantos de funcionários finanças públicos é que per não há capita. que saem todos às 2 da Hugo, tarde? Hugo, Hugo, Epá, que estão com outras funções. Que estão com outras aqui funções, Hugo. os funcionários públicos, ao fim e ao cabo, digamos, a tudo o que está ligado ao governo, e não digo, não estou a Não, o falar governo não estou não a é o falar governo, não estou a falar do é o governo Estado. atual. É o Portanto, o Estado, é o Estado, Estado. ok. Tudo o que está associado ao Estado é uma coisa estagnante, é uma coisa que está parada no tempo e que se vai movendo ou vai se mexendo Não se pode generalizar. pelas marés. Então, Não se pode ok, generalizar, Hugo. começa a haver queixas por parte da oposição, eles reagem, mas não são, ou seja, não são Epá, proativos. a oposição desde que este homem ganhou as eleições, Uhum, a oposição anda a dizer que este homem foi eleito ilegitimamente, aham, coisa que é uma falácia, porque o homem viveu umas eleições, anda uhum, a pedir eleições antecipadas. Este homem, yeah. segunda-feira desta semana, anuncia as eleições e estão em contra. E andam há 4 anos a pedir eleições. Tu estás a brincar comigo aqui? Não há seriedade neste país. Não há seriedade neste país. Nisso estou de acordo contigo. A Alemanha tem o dobro de inspectores de finanças que tem Espanha, per capita. Uhum. Tem o triplo de inspectores de trabalho do que tem Espanha. Espanha tem uma economia submergida, uma economia em B, que alcança os 35%. 35%. É uma das principais fabricantes de calçado da Europa e 70% dos trabalhadores do calçado de Espanha não descontam para a segurança social. Trabalham em B, nas suas casas, em Elche, província de Alicante. Agora, é a tal história em que se nenhum ou seja, isto o que necessita é uma revolução, porque quem manda aqui, quem governa aqui, são os mesmos partidos desde há quase 50 Eu anos, pá, faço uma pergunta. e não fazem O absolutamente nada. que é, Porquê? Porque as pessoas também não votam, pá. ok, Porra. o que é que andamos a fazer com o mundo? Como é que vai ser o futuro das nossas filhas? Todos estes miúdos e miúdas que estão neste momento, nesta fase da escola, a aprender, a estudar, o que é que vão ser de futuro? Porquê que continua a máquina, continua aqui a criar massas e massas e massas de estudantes que acabam por chegar a um ponto das vidas deles que acabam por ir, ou seja, muitos vão se especializar, vão ser engenheiros, vão ser técnicos, vão ser não sei o quê, vão ser diretores, vão ser muita coisa. Mas uma grande parte dessa massa de estudantes, de crianças que começaram, vão chegar a um ponto das vidas deles que não vão saber o que é que vão fazer.
Ou seja, não há uma especialização, não há. Cada vez se perdem mais trabalhos manuais, por exemplo, trabalhos Ofícios, ofícios ofícios. tradicionais, de serviços. No outro dia alguém me dizia que daqui a 10 anos, daqui a 10 ou 15 anos, esta geração que ainda atualmente existe, que, que estão por volta dos seus 59, 60, que daqui a 10 anos, 5, 10 anos, toda essa gente vai desaparecer. E não há substituição, não há uma vaga de novos profissionais que venham substituir os canalizadores, os eletricistas, o pessoal que trabalha nas obras. Ou seja, para os serviços básicos não há uma estrutura montada para substituir todas essas pessoas. E O que é que vai acontecer? bom, o que existe neste país, primeiro, hipocrisia. Hipocrisia. E depois há 2 aspectos. Primeiro, as pessoas queixam-se: daqui a 10 anos não vai haver sapateiros, não vai haver eletricistas", mas depois ninguém quer que os seus filhos ou as nossas filhas sejam nem sapateiras, nem cabeleireiras, nem eletricistas. As coisas como são. E depois, há uma baixa natalidade. Há uma baixa natalidade. Ou seja, por exemplo, no grupo de amigos que nos vimos na Galiza, Uhum, éramos 5, não é? Éramos 5, a priori, para que o Estado fosse mais ou menos sustentável, uhum, entre os 5 tínhamos que ter 10 filhos, não é? Tínhamos que ter 10 filhos. uhum, Havia 6. Há 6 filhos. Portanto, havia 6 pessoas que vão trabalhar no futuro yeah, para pagar as nossas reformas. Portanto, já não é sustentável. No entanto, depois vem outra vez ao de cima a hipocrisia. Tens um país que é altamente racista, porque é assim, Espanha é racista, uhum, altamente racista, que tem um medo, um pavor à imigração e não é consciente de que a imigração é quem vai salvar este país. uhum, Aliás, a imigração é quem vai salvar a Europa. uhum, Mas o que é que vende mais? Vende mais a teoria da substituição. Que a Europa daqui a 30 ou 40 anos é muçulmana. uhum, Né? Como se, como se importasse muito que há 500 anos, à força de paus e de espadas e de flechas nos olhos, yeah, a América do Sul passasse a ser católica. yeah, Não é? Então, temos que falar as coisas claras. O que é que se precisa aqui? De pessoas que trabalhem. Sim, senhora. Como é que se gera trabalho? Pois gerar trabalho digno. Criar trabalho digno. E há um governo que legisla, mas depois há um governo, vamos lá ver, há cerca de 180.000 empresas em Espanha, entre pymes, pequenas e médias empresas, e grandes empresas. Põe 180.000 empresas. Que Estado é que tem capacidade para controlar 180.000 empresas? Que Estado é que tem a capacidade para quando nós entramos numa cafetaria para beber um café, a gente pede um café, pagamos o café, 1,30 € um café. E ele tem a gaveta da máquina registradora aberta e a máquina registradora apagada. uhum, E esse bar, que deve faturar, pois, vá lá, 500, 600 € por dia, porque dá uns menus e não sei o quê, declara 300 € por mês. Não é? E depois o dono desse bar ou a dona desse bar queixa-se, volta mais uma vez a hipocrisia aqui, queixa-se de que não tem horas na saúde pública, não sei quê, vota à direita, porque é quem protege os empresários, mas ela ou ele declara metade do dinheiro que ganha. Agora diz-me tu que Estado é que consegue controlar isso? Pois talvez um ditador. Um ditador. Claro, claro, é a solução. claro. É a solução. Mas é que depois tens um governo ou tens um político que diz que o Estado deve controlar os preços dos alimentos para proteger os agricultores, para que os agricultores recebam um preço justo pelo que produzem, Yeah. e chamou-lhe comunista. Chamou-lhe comunista como ofensa. Uhum. Coisa que a mim é muito mais ofensivo que me chamem fascista que comunista, obviamente. Hum. Mas pronto, existe assim. E tens o presidente da Iberdrola, como tu te lembras, que há 2 tipos de tarifas elétricas em Espanha, a livre e a regulada.
eu tenho a regulada, acho que Uhum. tu também, não sei, e o presidente da Iberdrola diz que os que têm a tarifa regulada são tontos, porque Ah, o que é bom para ele é ter a tarifa livre. claro. Porque há um dia que pagas 1 euro, mas depois no outro dia vais pagar 85. Yeah. Pois eu prefiro pagar 20 todos os dias. Está a perceber? E que tenha o Estado que olhe por mim e que lhe diga assim: ou sei lá, é este senhor aí da, cá, da rua X, número 10, esse você vai-lhe cobrar este preço. Já está. Pá. No tempo dos nossos pais, pá, quando os nossos pais tinham a nossa idade, ou mais novos até, que já eram pais e cuidavam de uma casa, a luz era pública. O telefone era público, o gás era público, a água era pública. Compravam casas, os que podiam, obviamente, compravam casas com os juros de 10 e 12%. Agora os juros está 2 e pico, e não sei o quê, e anda tudo com a corda ao pescoço. Porquê? Porque o preço das casas subiram Claro. exponencialmente. Yeah. Então, era melhor antes ou é Ai, melhor os velhos agora? tempos. Não, é a tal história. O que é que aconteceu? Ai, caralho. Veio uma senhora, isto tudo começou, obviamente, na Inglaterra, com uma senhora que se chamava Ah. Margarida, a Margarida Thatcher, esta, e então começaram, epá, espera aí, então eu vou The vender, good old eu vou, days. claro, eu vou vender a telefónica a este gajo que o gajo até estudou comigo, pá. Eu vou-lhe vender isto a ele. Bom, Esse é o problema, pá. demos Esse é o aqui problema. uma curva, fizemos aqui uma curva aqui apertada. Tínhamos acabado a coisa com um momento de reflexão e bastante profundo e E acabamos. vem a ira. Veio a ira, tinha que sair para algum lado. Bom, chegámos ao final deste episódio. Obrigado a todos por estarem aqui. Muito obrigado, Luís. Estávamos a precisar de uma destas, pá, estávamos a precisar de uma destas. Agradecemos a vossa atenção, os que estão aí do outro lado, que nos veem através do YouTube, que nos ouvem através do Spotify, do Apple Podcasts, Google Podcasts e de todas as outras plataformas de transmissão e emissão. E que, olha, Mas olha, para boa notícia, se, esta semana descobri uma canção que não é nova, aham, mas chamou-me a atenção a canção, que é de um rapaz de Porto Rico, aham, rapaz, um homem quase da nossa idade, que é o Pedro Capó, uhum, e a canção chama-se La Fiesta. ok, Eu vou ler só a primeira parte, aham, porque a música tem um ritmo giro, e o gajo é porto-riquenho, ainda por uhum. cima, pois, ah, mais motivos para me agradar. E a canção diz assim: Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie. Me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café. Me dio un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que me voy a morir de algo y que no es de la risa. Basicamente, vamos viver a vida dia a dia e já está. Já está. Os ticos da Costa Rica Da Costa dizem. Rica, O que é que dizem? pura vida. Pura vida, pura vida. Posso? Sim, Foi-se-me, foi-me. Pura pura vida. vida. Pura vida, É meu assim amigo. mesmo. Cuidem-se. Vá que Fiquem bem. pura vida em Madrid é complicado, porque Pois, a aqui qualidade do está ar tudo cada um vez pouco é pior. tóxico. Está tudo um pouco tóxico. E nós às vezes E expiramos nós cada vez estamos toxicidade. mais tóxicos, pá. Que Sim. merda, meu. Bom, Camarada, temos que pessoal, continuar na luta, pá. força. Olha, os angolanos dizem todo o tempo: estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. O tempo todo, pá. O tempo todo que estão com esta. Estamos juntos. E os cubanos dizem, não é fácil. Mas pronto, é a vida. É a vida. É, sim. Bom, até à Caro próxima. amigo, Um grande prazer em abraço. ver-te. Igualmente. Tchau, força aí. Tchau, tchau, Beijinhos tchau. para todos. Beijinhos. Obrigado. Tchau.